Tá bom, aham, não tem problema. Tá bem, então. Então, vamos falar hoje sobre fisiologia reprodutiva do touro. O roteiro da palestra é anatomia, vamos falar de puberdade e maturidade, sobre neuroendocrinologia reprodutiva, a espermatogênese, que é a produção dos espermatozoides, e considerações finais. Deixa eu pegar meu apontamento. Então, na anatomia do sistema reprodutor do touro, nós vamos ter o órgão produtor dos espermatozoides, das células espermáticas e dos hormônios, que são os testículos, que estão alojados, então, numa bolsa escrotal. A bolsa escrotal faz a proteção e a termorregulação testicular. A partir dos testículos, nós temos o epidídimo, que participa tanto na maturação como no armazenamento dos espermatozoides produzidos. A partir do epidídimo, nós temos os ductos deferentes e a presença de 3 glândulas acessórias, as vesículas seminais, que são em duas, né, em dupla, e a próstata, que fazem parte da produção e secreção de substâncias, de fluidos, que juntamente com os espermatozoides formam o ejaculado. Outra glândula é a bulbo-uretral, que ela tem como função a limpeza da uretra, principalmente para posteriormente ocorrer a ejaculação. Outra característica de touros é a presença da flexura sigmoide do pênis. Então, essa flexura sigmoide é desfeita quando há a ereção e a ejaculação do sêmen. Então, temos algumas características que são dos touros, né? Então, a gente tem as 3 glândulas acessórias, nós temos flexura sigmoide, então, que são características nessa espécie. Falando em controle endócrino da reprodução, a gente tem que lembrar que o controle endócrino da reprodução nos machos inicia na vida ainda fetal deles. Então, quando eles estão em desenvolvimento no útero, então, há o início do desenvolvimento de todo o sistema do controle endócrino da reprodução. Inicialmente, na fase iniciais, fetal, a maturação de gonadotrófos da hipófise anterior, que são as células produtoras de LH e FSH, já por estímulo do hipotálamo e liberação de GNRH. Claro que é em quantidades baixas, principalmente porque ainda essas células estão em maturação. Na metade da gestação, aproximadamente, há uma liberação transitória de LH e FSH mais expressivas, fazendo com que ocorra uma programação da capacidade reprodutiva do macho adulto. Isso quer dizer que, nessa fase da gestação, há um aumento transitório de liberação de LH e FSH. E coincide com o deslocamento, então, dos testículos do macho para a bolsa escrotal, que ocorre em torno de 4 meses, quando ele ainda está intrauterino. Então, coincide esses pontos. E até o final da gestação, temos uma inibição dessa liberação de LH e FSH até o final da gestação. Então, a gente observa que tem o início de liberação de hormônios já da reprodução nessa fase fetal, que é para ocorrer a proliferação, maturação das células testiculares. Então, aqui nessa imagem, nós temos o eixo hipotálamo, hipófise, gônada, explicando rapidamente sobre isso. Então, o GNH, ele vai fazer com que ocorra a liberação do LH-FSH na hipófise anterior, e aí depois, a gente vai ver mais adiante, que o LH e o FSH eles vão agir tanto nas células de Sertoli quanto de Leydig nos machos. Mas não vamos nos preocupar com isso agora.
No final da gestação, também há um aumento temporário de LH e FSH. Então, a gente observa que em alguns pontos do desenvolvimento desse feto há uma liberação maior ou menor de hormônios já da reprodução. E o FSH é o principal estímulo responsável pelas divisões das células de Sertoli. O que é isso? O que quer dizer isso? Que são as células de sustentação, elas que vão estar ligadas diretamente às células produtoras dos espermatozoides, as células primordiais. E as células de Leydig, elas vão estar associadas à produção de testosterona, principalmente. Mas daqui a pouquinho a gente já vai ver como que elas se distribuem, essas células, e como que elas desempenham seus papéis. Mas é bom entender que desde a fase intrauterina há essa produção hormonal já. E ainda assim, vários hormônios e fatores podem interferir nesse eixo hipotálamo, hipófise e gônada, como os hormônios tireoidianos, T3, T4, já se sabe que eles estão diretamente relacionados ao tamanho testicular e à produção espermática. Então, quando há desregulação desses hormônios, pode interferir tanto na produção espermática quanto no tamanho testicular. Tá? Mas são hormônios que interferem no desenvolvimento do touro. Ainda assim, vários eventos, agora estamos no período, então, pré-puberal, então já houve o nascimento desse macho, vários eventos são estimulatórios ou inibitórios para com que ocorra a maturação, a puberdade desse macho. Então, vários eventos são estimulatórios e predominam sobre os inibitórios. Então, além que eu falei de hormônios tireoidianos, por exemplo, a gente tem que se sabe que a leptina também interfere na liberação de GNRH, tanto quanto o aumento da frequência e amplitude da liberação de FSH e LH. O que quer dizer isso? Claro, é bem mais estudado em fêmeas essa questão de produção de leptina pelos adipócitos, mas a gente observa que quanto melhor criado os terneiros, os bezerros, desde a fase intrauterina, melhor será, então, a liberação, a produção hormonal e toda a regulação do eixo hipotálamo hipófise gonadal. A partir do período pré-puberal também, quando os animais ainda são pré-púberes, em que eles não têm ainda uma produção adequada de hormônios, nessa fase, então, a gente tem tanto a produção e liberação do LH e FSH, como eu já havia falado, o LH, ele se liga às células de Leydig lá no testículo para a produção de testosterona, e o FSH é importante, principalmente para a manutenção e regulação da produção dos espermatozoides. Então, esses hormônios são essenciais para todo o desenvolvimento reprodutivo do macho. Então, LH e FSH, eles estão diretamente relacionados com diferenciação, multiplicação e produção de hormônios testiculares. E uma coisa bem importante que eu gosto de frisar, que após a puberdade, as células de Sertoli não se dividem mais. Então, qualquer coisa que ocorra com esse animal na pré-puberdade pode interferir na produção espermática. Assim também, quando o animal é adulto, por exemplo, então passou a puberdade, não tem mais divisão de células de Sertoli, e ocorreu, por exemplo, uma degeneração testicular, cronificou, teve perda de função de células, teve alguma fibrose, quer dizer que o local que houve perda celular não terá mais substituição. Então, por isso que casos de degeneração testicular são bem comprometedores para a vida reprodutiva desse macho. Tá? De todas as espécies, não somente no touro. Então, isso é bem importante frisar que quando há perda do tecido do parênquima testicular,
pode haver perda de função e aí diminui a produção espermática, pode ocorrer um comprometimento da função reprodutiva desse animal. Bom, aqui para diferenciar animais pré-púberes de púberes, então como que ocorre? Na pré-puberdade, então, a baixa produção e liberação de GNH, então a gente vê que há um desenvolvimento da liberação de GNH, mas ainda há uma reduzida produção de testosterona. Na puberdade, já ocorre uma maturação do sistema, do eixo, e há elevada produção de GNH, LH e, consequentemente, testosterona. E é nessa fase púbere que a gente tem uma maior diferenciação de células de Sertoli e diferenciação de células germinativas com a produção dos primeiros espermatozoides. Então, a partir da puberdade, que haverá a eliminação dos espermatozoides no ejaculado. Então, o animal, quando ele é púbere, que há a liberação dos primeiros espermatozoides. Então, nesse gráfico aqui, a gente vê os pulsos DLH, frequências de pulsos DLH na pré-puberdade e na puberdade, depois da puberdade. Então, a gente observa que não tem uma frequência de pulsatilidade até a puberdade, e a partir daí, sim, tem essa liberação pulsátil DLH, que interfere diretamente na produção de testosterona, que vocês vão ver que é o hormônio principal que está envolvido em diversas situações no desenvolvimento reprodutivo do touro. Então, o que é a puberdade? Está relacionado tanto a mudanças endócrinas, que estimulam o sistema reprodutivo, refletindo na produção espermática e comportamento sexual. Então, é quando o animal ele já é capaz de produzir espermatozoides no ejaculado e ter um comportamento sexual. Então, a gente observa as características desse macho. Então, a gente observa desenvolvimento muscular mais acentuado, ele já tem um comportamento de busca de monta em fêmeas ou até mesmo em outros machos, se são contemporâneos. Então, ele tem esse comportamento sexual já mais desenvolvido. No ponto de vista prático, a gente fala que o animal é púbere quando o ejaculado contém mais que 50 milhões de espermatozoides com mais de 10% de motilidade nesse ejaculado. A gente tende a dizer que o animal entrou em puberdade. Mas puberdade é diferente de maturidade. Então, o que é puberdade e o que é maturidade? A puberdade é quando o animal ele consegue, já inicia e tem uma produção de espermatozoides, de hormônios, mas ainda não está completamente estabelecido e regular. Já a maturidade é exatamente o que o nome diz, a maturidade do todo o sistema. Então, ele já tem uma produção contínua de espermatozoides em quantidade adequada para a espécie, produção hormonal adequada para a produção dos espermatozoides. Então, tem essa diferença. A puberdade é quando há início da liberação de espermatozoides e do comportamento, e a maturidade é a manutenção desse touro. Então, características diferenciais, pensando em túbulos seminíferos, que são, adiantando, o local de produção dos espermatozoides é mais acentuado na maturidade, produção de espermatozoides é maior, concentração de espermatozoides e motilidade progressiva. Tá? E uma coisa que eu gostaria de dizer também, que sempre é comentada e a gente sempre vê e lê em artigos e livros, é que o tamanho do testículo, perímetro escrotal, ele está relacionado à produção de espermatozoides, exatamente por ter, quanto maior, então, o testículo, maior a produção de espermatozoides, porque nós teremos mais área de túbulo seminífero produzindo espermatozoides. É por isso que tem também essa correlação entre tamanho testicular e produção de espermatozoides.
Fatores que afetam a puberdade e maturidade. Então, o que pode interferir? Limiar de idade e peso. Isso a gente observa que é muito, não tem uma idade, um peso, fora que a gente tem várias raças que são diferentes, né? Mas não tem como eu dizer assim, todos os touros com 2 meses e com peso X, 300 quilos, 400 quilos, que for, vão entrar na reprodução. Eu não sei dizer, porque eu não sei o que esse animal passou durante sua vida pregressa, esse fato. Então, pode ser que o animal tenha 2 anos e ainda não produz sêmen de qualidade boa, porque ele passou por alguma restrição alimentar que interferiu nesse processo. Então, a gente tem que deixar de pensar muito na idade fixa para a entrada de touros na reprodução, porque a gente tem touros até com 1 ano que podem entrar em reprodução, se eles têm bom desenvolvimento, perímetro escrotal, circunferência, né, escrotal. E, então, a gente tem que pensar mais nisso no exame andrológico do que pensar somente em idade e peso, tá? Fator genético, então já tem esse trabalho de selecionar animais por precocidade, então tem raças que já selecionam os machos para os touros para precocidade, então cada vez mais eles entram mais cedo na reprodução. Nutrição, então, está diretamente relacionada à produção espermática e hormonal, não tem, né, como um animal se preocupar com a reprodução se nem o básico está sendo suprido. Então, sempre muito importante. E cuidar também, não só com a desnutrição, mas com a supernutrição. Às vezes, o tratador, o proprietário, ele quer dar um flushing, quer melhorar a nutrição antes desse animal entrar na reprodução, e é deletério, porque pode ocorrer que ocorra, por exemplo, uma deposição acentuada de gordura peritesticular, e isso impeça a termorregulação, e aí vai afetar toda a produção espermática. Então, a gente tem que pensar numa nutrição ideal, nem supernutrição, nem desnutrição, que os dois casos são deletérios. Né? Raças, a gente tem raças mais precoces que outras, como as taurinas, são mais precoces que as homozímicos, né? Então, a gente tem as raças que são mais precoces. Relacionados a práticas de manejo, que fatores que podem afetar, então, nessa puberdade, maturidade, com práticas de manejo. Por exemplo, um lote de touros, os touros jovens são colocados com touros mais velhos, os mais velhos vão se sobrepor a esses mais jovens, então eles podem ter uma dificuldade maior de demonstrar suas características sexuais secundárias, né? Então, por causa disso, tá? Por exemplo, doenças sistêmicas nem se fala, né? Então, um aumento de temperatura do animal pode interferir na termorregulação da bolsa escrotal, interferir na produção de espermatozoides. Então, tudo isso pode interferir tanto na produção de espermatozoides, produção hormonal e toda essa questão de puberdade, maturidade e depois a produção subsequente desse animal durante sua vida reprodutiva. Bom, mas não temos como falar, né, de produção espermática sem falar no controle neuroendócrino da reprodução do macho. Como que ocorre, então, o controle neuroendócrino? O que ocorre para que tenhamos produção espermática, as características secundárias do macho, toda essa parte da reprodução do macho. Então, como eu já havia falado um pouco do sistema hipotálamo, hipófise, gônada, aqui nesse desenho, então, nós temos a hipófise, o hipotálamo, a hipófise, e aqui é o testículo, o túbulo, uma seção do túbulo seminífero, tá? Um corte do túbulo seminífero que fica dentro do testículo. Então, inicialmente,
temos a liberação do GNH pelo hipotálamo, pelo sistema porta. A hipófise anterior produz e libera FSH-LH. O FSH vai estar relacionado diretamente às células de Sertoli, tanto na nutrição das células, vai estar diretamente relacionada à sustentação dessas células, fazendo esse papel de produção dos espermatozoides, e o LH estará relacionado diretamente às células de Leydig, vai se ligar aos receptores nas células de Leydig para a produção e liberação, eliminação de testosterona. A testosterona produzida pelas células de Leydig vão ter dois trajetos, tá? Uma irá direto para a circulação sanguínea. Essa que vai para a circulação sanguínea, testosterona, dihidrotestosterona e outros hormônios, né? Eles vão fazer um feedback negativo no hipotálamo. E é esses hormônios que vão para a circulação que vão determinar as características secundárias do macho. Comportamento sexual, libido, toda essa parte comportamental, a parte estrutural de desenvolvimento do sistema reprodutor, de pênis também, toda essa parte comportamental. E parte da testosterona vai migrar para o interior do túbulo seminífero e vai se transformar em dihidrotestosterona e será eliminado também na corrente sanguínea. Essa testosterona que entra, que passa para o túbulo seminífero, também ela estará envolvida na produção espermática, proliferação e diferenciação dos espermatozoides. Então, a testosterona, ela tem função na produção dos espermatozoides dentro dos túbulos seminíferos e também nas características secundárias via circulação sistêmica. E uma coisa importante que no macho é diferente da fêmea, que os hormônios eles fazem somente feedback negativo no hipotálamo, tá? Então, é só feedback negativo. E isso é exatamente para regular essa liberação de testosterona. Imagina se a gente liberasse testosterona para circulação, fizesse feedback positivo e ocorreria mais liberação de testosterona. Então, ia ter uma superprodução hormonal e poderia interferir na produção dos espermatozoides. Então, tem essa regulação através de feedback negativo, tanto do FSH quanto do LH, através do hipotálamo para a hipófise. E claro, né, pessoal, temos outros fatores, outros hormônios envolvidos nessa maturação, diferenciação celular, produção dos espermatozoides, como inibina, ativina, estrógeno, tem vários hormônios que estão envolvidos, mas o principal de toda essa produção, a gente tem que lembrar de GNH, FSH-LH e testosterona, que são os principais no macho. Aqui vamos frisar, vamos olhar para os gráficos, tá? Não se importem com esses números aqui embaixo, vamos visualizar os gráficos, tá? Então, quando há liberação do GNH lá no hipotálamo, há pico de LH e também de FSH. Então, a gente observa que de tempo em tempo, de período em período, há liberação em pico desses hormônios. E no segundo gráfico, a gente observa que, a partir da liberação, então, do pico do LH, a gente também vai ter um pico de produção de testosterona. Então, é assim que ocorre essas liberações de hormônios no macho. Tá? Então, a gente observa que tem uma liberação basal, por exemplo, do LH, mas tem momentos em que há liberação em pico. E aí tem aqui eu coloquei duração dos níveis hormonais. Então, tem por dia 4 a 8 picos por dia de GNH, e aí vem, consequentemente, os outros hormônios também, mas isso não é o foco de hoje, tá bem?
Aqui tem um desenho que eu gosto muito, que mostra bem de forma sintética o que ocorre no sistema reprodutor do macho. Então, a gente observa aqui o hipotálamo, o GNRH, que é sintetizado no hipotálamo, é liberado via a porta para o hipotálamo, para a hipófise anterior, do hipotálamo para a hipófise anterior. O GNRH, então, ele age diretamente nas células gonadotróficas, que são as células produtoras de LH e FSH. O FSH, então, a liberação do FSH faz com que ocorra a sua ligação nas células de Sertoli e ocorra a espermatogênese, o incremento da espermatogênese. As células de Sertoli também produzem outros fatores, como eu havia falado, inibina, e a inibina faz feedback negativo na pituitária para a liberação do FSH. Então, a gente observa que a gente tem um incremento da espermatogênese, mas tem um feedback negativo regulando essa produção de espermatozoides. Senão, a gente teria uma produção, uma eliminação diária que não ocorre. Então, a gente vai observar depois que a gente não tem liberação, produção diária de espermatozoides. A liberação do LH, o LH vai se ligar diretamente, através de seus receptores, nas células de Leydig. As células de Leydig vão fazer uma produção, um incremento da produção de testosterona. E a testosterona, que vai para a circulação sanguínea, via circulação sanguínea, ela vai fazer aquilo que eu já tinha falado: comportamento sexual, desenvolvimento das características secundárias do macho, desenvolvimento muscular e desenvolvimento do sistema reprodutor da genitália do macho. E também fará um feedback negativo para a liberação do LH para regular esse sistema. Aqui nessa imagem de baixo é um corte transversal do túbulo seminífero, aqui um corte no testículo com o túbulo seminífero. E aí, agora a gente vai ver depois como que ocorre essa diferenciação de células. Então, em azul estariam as células de Sertoli e as verdes aqui, que circundam o túbulo, as células de Leydig produtora de testosterona. Então, pensando em produção de hormônios e produção de espermatozoides, a gente tem que falar um pouco de testículo. Então, o testículo que faz a produção tanto dos hormônios quanto dos espermatozoides. No macho, ele tem uma posição, no touro, né? Ele tem uma posição inguinal e orientação vertical, testículo. Então, a posição e orientação são diferentes nas outras espécies. Então, aqui a gente tem um desenho, né, esquemático de um corte de um testículo, mostrando todo o emaranhado de túbulos seminíferos dentro do testículo. E aqui a gente tem o epidídimo associado, cabeça, corpo e cauda do epidídimo. Estima-se que aproximadamente 70% dos espermatozoides produzidos, eles ficam armazenados no epidídimo. E 30% eles estão ou no corpo, na cabeça, ou na rede testes, né, sendo eliminado dentro do testículo. Então, 70% dos espermatozoides produzidos ficam armazenados na cauda do epidídimo. Transporte dos espermatozoides, só para a gente lembrar também essa parte antes de falar de como que é produzido os espermatozoides. Então, nos túbulos seminíferos eles são produzidos, eles vão à rede testes, ductos eferentes, não vamos confundir com deferentes, né? Cabeça do epidídimo, corpo, cauda, e aí depois sim, ductos deferentes. Tá? E aí, para todo esse processo de transporte dos espermatozoides, ocorre tanto por fluidos e também por contrações desses órgãos para que ocorra a progressão desses espermatozoides no sistema reprodutivo do macho. Estima-se que em torno de 10 dias
ocorra esse transporte, tá? Então, dos espermatozoides saindo dos túbulos seminíferos e passando pelo epidídimo. Falando um pouco de parênquima testicular para entender como que é a histologia do órgão, tá? Os túbulos seminíferos fazem parte de 85% do parênquima. Então, a gente vê que os túbulos seminíferos, eles ocupam todo praticamente o testículo, ó, que é tudo túbulo seminífero nessa imagem, tudo aqui é túbulo seminífero. E essas partes mais esbranquiçadas, fora desses círculos, fazem parte do tecido intersticial, né? Dos quais 50% desse tecido intersticial são células de Leydig. E até, inclusive, algumas literaturas, em alguns lugares, vocês vão ver a palavra células intersticiais, que são as células de Leydig. Então, em alguns lugares não vai estar escrito células de Leydig, vai estar escrito células intersticiais. Então, a gente observa que qualquer dano, degeneração, vai afetar diretamente na produção espermática, porque os espermatozoides são produzidos exatamente dentro dos túbulos seminíferos. Aqui também um desenho esquemático para falar principalmente da barreira hematotesticular. Então, aqui é um corte de um túbulo seminífero aqui, ó, por exemplo, foi cortado aqui, feito um triângulo. Então, aqui a parte de cima, que é a liberação dos espermatozoides no lúmen, que é aqui o lúmen, nesse corte histológico, e aqui a camada basal, circundando o túbulo seminífero, que é essa parte mais embaixo. Aqui tem as células intersticiais que eu falei para vocês, que são as células de Leydig. Tá bom? Então, classificando os compartimentos do epitélio seminífero, nós temos compartimento intersticial, que estão as células de Leydig, produtoras de testosterona, associadas a capilares, células mióides. Então, a circulação está intimamente relacionada ao epitélio seminífero. Compartimento basal, então tem a lâmina basal, faz essa diferenciação do epitélio. A partir do compartimento basal, nós temos as células que darão origem ao espermatozoide, são as espermatogônias, aí em várias fases de desenvolvimento que a gente vai ver em alguns slides para frente. Então, espermatogônia, espermatócito primário, secundário, espermátides, até chegarmos nos espermatozoides. Aqui também é chamado compartimento adluminal. Então, aqui, nessa fase, nessa parte do epitélio, a gente denomina como adluminal. E luminal, o que é o lúmen, que é a liberação dos espermatozoides. Uma coisa bem importante que eu vou falar é da barreira hematotesticular. O que é a barreira hematotesticular? Nada mais é que a proteção das células espermáticas contra reações autoimunes, por exemplo, ou que façam com que ocorra que as células de defesa, por exemplo, identifiquem os espermatozoides como não sendo próprios do organismo, né? Então, eles tentam tentariam eliminar essas células do organismo. Então, essa barreira hematotesticular nada mais é que são as células de Sertoli, as junções celulares de oclusão, que elas formam uma barreira, fazendo com que não ocorra essa proliferação de células que poderiam fazer essa eliminação das células espermáticas, por exemplo. Então, ele serve como uma barreira mesmo, como uma defesa do organismo para com que ocorra o desenvolvimento natural dos espermatozoides. Para falar de produção de espermatozoides, a gente tem que falar de espermatogênese. O que é a espermatogênese? É o processo de formação e maturação dos gametas masculinos nas gônadas, nos testículos. E a espermatogênese ela é dividida em espermatocitogênese, que é a formação
desenvolvimento da espermatogônia até a espermátide, e a espermiogênese, que é a diferenciação da espermátide até o espermatozoide. Vocês vão ver que na espermatocitogênese a gente tem no final uma célula redonda ainda. E na espermiogênese é a diferenciação dessa célula ainda em forma esférica para a forma que é o espermatozoide. Então, na espermatogênese, a gente tem a espermacitogênese e a espermiogênese. Na espermacitogênese, a gente vai ter tanto mitoses como meioses para chegar até a produção da espermátide. Então, no touro, a gente tem as espermatogônias até A4, que depois no desenho a gente vai ver, células intermediárias, espermatogônias B. E aí, a partir das meioses, então tem o espermatócito até espermátide. Nós vamos focar principalmente para vocês entenderem essas divisões, que é o que esse desenho ele nos indica. Então, a gente tem na espermacitogênese mitose, meiose, e na espermiogênese, aí sim, é a especialização até chegar no espermatozoide, especialização da espermátide até chegar no espermatozoide. Aqui a gente tem melhor demonstrado, às vezes a pessoa se assusta com esse desenho quando a gente mostra nas aulas, mas vamos tentar entender de uma forma bem mais didática, tá bem? Então, a espermacitogênese, que é a primeira parte da espermatogênese, ela é dividida em mitose e meiose. Então, a gente vai ter lá na lâmina basal a espermatogônia 1, ela vai dividir em mitose para a espermatogônia 2, A3, A4, até chegar em espermatogônia B. Tá? Então, a gente tem essas diferenciações, nas espécies muda alguma denominação, mas nos touros ocorrem dessa forma. Então, a célula é 2N e chega até a espermatogônia B, 2N. Tá? Então, as células mitose, elas são 2Ns. Tá? E ocorre, como eu falei, no compartimento basal. A meiose ocorre o quê? A produção das células, a divisão em células N. Tá? Então, a gente já tem uma especialização maior das células e a produção dos espermatócitos primários. A divisão de espermatócito primário para secundário ocorre na transição da barreira hematotesticular. Então, nessa transformação, essa divisão para espermatócito secundário é um momento crítico da espermiogênese, da espermatogênese num todo, porque é exatamente quando essas células primordiais, os espermatócitos primários, eles saem daquele ambiente de defesa que eles têm da barreira hematotesticular e vão, então, indo em direção ao lúmen para serem liberados no lúmen. Tá? Então, para vocês terem uma ideia de onde tem, até onde vai a barreira hematotesticular. Então, há divisões agora das celulares N, até formar a espermátide. A espermátide, ela ainda é uma forma esférica, ela tem essa forma esférica, e é a partir da espermátide que vai ocorrer a espermiogênese. A espermiogênese, que transforma, que modifica, faz modificações nas espermátides até elas se transformarem no espermatozoide conhecido que a gente vê no microscópio quando a gente faz um exame andrológico nos touros. Essa espermatocitogênese, ela tem uma duração aproximadamente de 45 dias. Então, até a espermatogônia 1 chegar até a espermátide, 45 dias. E da espermátide até a produção do espermatozoide, 15 dias, tá? Então, 45 mais 15 dias, 60 dias. Então, da espermatogônia até a produção dos espermatozoides ligados a essa espermatogônia lá primordial.
E isso é um dado bem importante nesses dias, que quando a gente faz um exame andrológico no touro, a gente faz a produção de um laudo para 60 dias. E 60 dias não é um número aleatório, é exatamente relacionado à produção dos espermatozoides. Então, por exemplo, se ocorreu, o animal teve uma doença sistêmica que afete a produção de espermatozoides temporária, ainda assim, um laudo que deu com o sêmen deixou inapto o reprodutor, pode ser que num próximo exame, posteriormente a 60 dias, esse animal tenha voltado à produção normal, que ele produzia normalmente, anteriormente a essa lesão. Claro que tem, como eu falei, alterações que são irreversíveis, que causam perda de parênquima testicular, e aí sim não vai se reestabelecer essa produção espermática. Mas esses 60 dias, então, é bem importante frisar da relação do laudo quando a gente faz o exame andrológico. Aqui é outro desenho bem importante, similar ao anterior. Então, tem a divisão mitótica inicial, uma célula diploide, até chegar a uma célula haploide, que é N, né? E aí a transformação em espermátides. Né? E aqui o epitélio seminífero mostrando essas diferentes células. E é bem importante aqui que ele demonstra a sensibilidade a disruptores. O que é isto? Então, o primeiro aqui, o 1, é a fase mais sensível para que ocorra danos, que é exatamente, o espermatócito secundário é exatamente naquela fase em que ocorre aquela saída das células do ambiente seguro, que é da barreira hematotesticular. Então, essa fase é uma fase crítica de produção de espermatozoides, exatamente porque tem essa passagem das células que estavam em defesa na barreira hematotesticular e vão em direção ao lúmen. Espermiogênese. Então, a partir da espermacitogênese, que a gente viu, a próxima fase é a espermiogênese. O que é a fase da espermiogênese? É a diferenciação lá da espermátide até o espermatozoide. É a diferenciação e maturação dessas células. Inicialmente ocorre no túbulo seminífero, no local de produção inicial dos espermatozoides, e o final no epidídimo. Então, o epidídimo tem função fundamental na maturação também dos espermatozoides. Tá? E alterações que nós vamos ter nessas células? De cauda, mitocôndrias e acrosoma. Então, são as principais transformações que nós veremos nos próximos slides. E a espermiogênese, ela tem 4 fases para que ocorra essas transformações, que é a fase de Golgi, do capuz ou capuchão, acrossomo e a final, que é a maturação. Nós vamos ver detalhado nos próximos slides. O que é a fase de Golgi? É o início da formação da vesícula acrossômica. Então, o aparelho de Golgi, ele vai produzir grânulos pró-acrossômicos. Então, ele produz e libera grânulos pró-acrossômicos que se unem e formam uma vesícula acrossômica. E essa vesícula acrossômica, ela fica próximo ao núcleo da espermátide. Lembram que aqui a gente tem espermátide ainda. Tá? Então, ela se liga, ela fica próxima ao núcleo da espermátide. Também nessa fase, a migração de centríolos para o polo contrário do acrossoma. Então, tem centríolo proximal e distal no polo contrário da formação da vesícula acrossomal. Para desenvolvimento posterior, que a gente vai ver que é da cauda. A gente observa que há ainda a forma ainda é circular, é redonda ainda, esférica da espermátide.
Na fase de capuz, é exatamente isso que quer dizer, que o acrossoma ele vai se tornar um capuz do núcleo espermático. Então, ele vai ficando achatado e vai recobrindo o núcleo espermático. E nessa fase também, a formação do axonema e desenvolvimento do que será posteriormente a cauda do espermatozoide. Então, tem essa... vocês observam que ele já vai perdendo aquela forma esférica. Fase do acrossoma. O que quer dizer isso? Que há um alongamento da espermátide e o acrossoma já recobre praticamente todo o núcleo dessa espermátide. Nessa fase também há o transporte, o deslocamento de mitocôndrias mais próximas à cauda do espermatozoide, tá? A peça intermediária, que será a peça intermediária futura desse espermatozoide. Né? E aí sim, o maior desenvolvimento dessa peça intermediária, que dará origem posteriormente, aqui ligada à peça intermediária à cauda do espermatozoide. E a fase final, fase de maturação. Então, a gente observa que há um maior posicionamento de mitocôndrias na peça intermediária. Essas mitocôndrias estarão diretamente relacionadas à motilidade, à energia para a motilidade da cauda, né? E a peça principal, que é a cauda. Né? E a gente observa que há a perda completa do citoplasma. Então, com o passar do desenvolvimento dessas fases de maturação, até chegar no espermatozoide, há uma perda consistente e significativa de citoplasma dessas células. E aí, o que nós temos quando a gente vai examinar o sêmen de um touro, de um garanhão, de qualquer espécie, que pode ter essas gotas citoplasmáticas. Essas gotas citoplasmáticas nada mais é do que alguma parte do citoplasma que não foi removido durante essa fase. Pode ser que o animal seja jovem e não tenha ainda essa capacidade de ainda uma maturidade total do sistema, quanto também quando ocorre, por exemplo, um esgotamento do macho com produção e eliminação, coleta do macho frequente para esgotamento, então pode ser que essas células imaturas sejam vistas na análise microscópica do sêmen. Tá? Então, tanto por esgotamento como em animais jovens, podem aparecer essas formas aí, que nada mais é do que o citoplasma que não foi removido nessa fase da espermogênese. Tá? E a espermiação. Então, o que é a espermiação? Quando há a liberação dos espermatozoides do epitélio seminífero no lúmen do túbulo seminífero. Então, ele chega ao lúmen do túbulo seminífero. Aqui a gente tem um lóbulo, os túbulos seminíferos aqui, né? Eles vão até a rede testes, os túbulos retos e a rede testes, tá? E aí depois é transportado pelos ductos eferentes e até o epidídimo. Aqui é um desenho esquemático, então, dessa diferenciação da célula da espermátide até chegar no espermatozoide. Então, tem toda aquela transformação que a gente viu das 4 fases até chegar no espermatozoide, que é a célula que a gente identifica no microscópio quando faz a avaliação do ejaculado dos machos. Relembrando um pouco dos compartimentos, o que ocorre nos compartimentos dos túbulos seminíferos. Então, começando de baixo, então, que foi como a gente viu durante a palestra. Então, basal, então ocorre as mitoses da espermatogônia até espermatócito primário, compartimento adiluminal, onde ocorre as meioses, da diferenciação do espermatócito primário até as espermátides,
E aí, a partir do lúmen, nós vamos ter já a espermeação, que é a eliminação dos espermatozoides no lúmen do túbulo seminífero. Mas seria muito fácil, né, se a gente pensasse que sempre teria eliminação de espermatozoides. Então, imagine que se sempre coletarmos todos os dias, teríamos espermatozoides suficientes nesse ejaculado. E não é o que ocorre, né, pessoal? Quando a gente fala em coleta de sêmen, por exemplo, em touros, né, que é a nossa espécie que estamos falando hoje, geralmente numa central, por exemplo, eles vão coletar 1, 2 vezes na semana, e isso tem um porquê, que é relacionado, então, à produção e liberação desses espermatozoides. Então, como que ocorre essa liberação de espermatozoides no ejaculado, né? Como que ocorre essa produção e liberação? É uma sequência ordenada de estágios ao longo do comprimento do túbulo seminífero, formando um ciclo. Então, é uma onda espermática, que a gente vai ver agora como que funciona essa produção e liberação. Onde vários ciclos, a gente vai observar, onde vários ciclos completam a espermatogênese, que a espermatogênese é todo o processo lá da espermatogônia até chegar no espermatozoide, tá? Então, nesse desenho esquemático, a gente observa que tem aqui, a gente observa que tem 8 estágios, tá? Então, aqui é um túbulo seminífero nessa imagem esquemática. E aí elas têm vários cortes desse túbulo seminífero. Alguns pontos vocês observam que tem espermatozoides e alguns não. Isso quer dizer que nessa fase, nessa parte, nesse estágio dessa onda espermática tem liberação de espermatozoides e nessas outras não. Isso quer dizer que nessa fase, nesses outros estágios, tem outras fórmulas e desenvolvimentos dessas células. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem um corte do estágio 1. Tá? Então, tem a espermatogônia A, por exemplo, temos espermatócito primário, espermátide. Aqui no estágio 8, nós temos já uma espermátide já em liberação, a formação do espermatozoide para a liberação. Então, vários estágios formam um ciclo. Então, é uma divisão sincronizada. Então, quando a gente observa vários pontos do túbulo seminífero, mas não tem simultaneidade. Isso quer dizer que não é todo o epitélio seminífero que vai estar liberando os espermatozoides na rede de testes. Tá? Então, como que ocorre no touro? Então, esses 8 estágios de desenvolvimento celular, eles levam 13,5 dias. Isso, 13,5 dias, é um ciclo, tá? Então, o touro, ele tem 4,5 ciclos com duração de 13 dias. Então, quer dizer que aqui é um ciclo de liberação lá do espermatozoide. Então, nessas fases, a gente vai ter um ciclo. No próximo slide, a gente vai ver bem essa classificação. Esse é um desenho que eu gosto bastante, que ele ilustra melhor essa produção cíclica de espermatozoides no touro. É um desenho do garanhão por causa dos dias aqui, mas a gente vai levar em consideração para o touro que funciona igual, só muda um pouquinho os dias no touro, um pouquinho que é diferente do garanhão, tá? Então, quando a gente fala em espermatogênese, a gente tem lá a espermatogônia, A1 até o espermatozoide, né? Então, aqui é uma espermatogênese. E essa espermatogênese, lá da espermatogônia até a liberação dos espermatozoides relacionados a essa espermatogônia, leva 4,5 ciclos no touro. Em cada ciclo, 13,5 dias,
E aí, no final lá, que eu falei para vocês que vão totalizar aquele número final de aproximadamente 60 dias que eu tinha comentado, tá bem? Mas cada ciclo de 3,5 dias, há a liberação de espermatozoides, que estão relacionadas à produção de outras espermatogônias. Então, a cada 13,5 dias, que formam um ciclo, há a liberação de espermatozoides, tá? A formação e liberação de espermatozoides que vão até o epidídimo para maturação e armazenamento. Então, a gente tem essa liberação em ciclos de espermatozoides, mas a espermatogênese completa é que a gente fala finalizado em 4 ciclos e meio no touro. Tá? Então, isso que é bem interessante na produção espermática, tá? Que é realizada em ciclos e que 4 ciclos e meio aproximadamente tem a espermatogênese, então da produção lá da espermatogônia até todas as divisões que a gente viu anteriormente até chegar no espermatozoide. Então, no touro, a cada 13 dias, aproximadamente, a liberação de espermatozoides no lumen do túbulo seminífero. Duração dos ciclos, que eu havia comentado. No touro, 13,5 dias, e a espermatogênese completa 61. Então, por isso que a gente fala que é aproximadamente 4 ciclos e meio que formam a espermatogênese. Uma espermatogênese completa que a gente fala, tá bem? Desenvolvimento da produção diária de espermatozoides em touros. Aqui é holandês esses dados. Então, peso testicular, produção diária de espermatozoides, total, né? E por grama de testículo. E a idade desses animais quando foram coletados. Então, a gente observa que a partir de um ano, aqui 11, 12 meses, há uma estabilização da produção. Isso quer dizer que um ano ele já tem uma produção diária ó, de 3,3 bilhões. Tá? E a partir dos 3 anos se estabiliza. Então, a gente diz que a produção espermática se estabiliza em torno com 3 anos, que já teve o crescimento do animal, teve o crescimento total já do desenvolvimento testicular e a produção dos espermatozoides relacionados àquele tamanho testicular que a gente já havia comentado antes, que o tamanho, por isso que aqui se fala em peso testicular, o tamanho do testículo tem relação, alta correlação com a produção espermática. E aqui também, mesma coisa, peso testicular, tamanho testicular com a produção diária de espermatozoides. Então, quanto maior a gente observa o tamanho do testículo, maior é os túbulos seminíferos, o desenvolvimento de túbulos seminíferos e a produção diária de espermatozoides. Relacionando os estágios do ciclo, também em comparação com outras espécies. Então, aqui no touro, como a gente já havia falado, 3,5 dias para cada ciclo, e um total de 61 dias, aproximadamente, a espermatogênese total. Vamos pegar o garanhão aqui, ó, aproximadamente 12 dias, de 55 a 57 dias a espermatogênese. Então, a gente vê que tem variações entre as espécies nessa relação de produção e liberação de espermatozoides no ejaculado. E a partir, então, da produção, maturação dos espermatozoides no epidídimo e o seu armazenamento, através de estímulos, tanto sensoriais, visuais, auditivos, a emissão e a ejaculação, então, do ejaculado. Então, como que ocorre isso? Através do sistema simpático e parasimpático. A emissão, então, é um movimento do fluido espermático ao longo do ducto deferente para a uretra pélvica. Então, aqui,
a emissão até a uretra pélvica, onde é misturada as secreções das glândulas acessórias que a gente já tinha visto anteriormente. E a ejaculação é a expulsão do sêmen ao longo da uretra pélvica. Então, há essa divisão entre emissão e ejaculação, que é a ejaculação propriamente dita, quando há a expulsão do sêmen ao longo da uretra peniana. Então, por estímulos sensoriais e através do sistema simpático e parasimpático. Então, a gente observou que a gente viu desde a anatomia, falamos de fisiologia, produção hormonal, produção celular, como que ocorre a liberação dessas células no sistema reprodutivo, a importância da produção hormonal e espermática. Também a gente viu que a liberação dos espermatozoides são em ciclos, isso é bem importante quando a gente fala em produção espermática e animais para reprodução, a gente tem que levar em consideração isso, que tenha um período de produção, e que por isso que a gente não pode, por exemplo, coletar todos os dias um touro para ter doses seminais, por exemplo, porque não vai ter, vai chegar um momento em que ocorrerá o esgotamento exatamente porque vai exacerbar essa produção espermática, não vai ter produção espermática para essa rotina de coletas, tá? A não ser que, claro, queira se esgotar um animal. Então, se esgotar um animal, aí se faz coletas sucessivas, um descanso para a produção de novos espermatozoides, por exemplo. Tá? E também falamos como que ocorre essa emissão de forma rápida, né? A emissão e a ejaculação desse ejaculado. Não sei se eu passei do tempo. Eu queria agradecer mais uma vez, então, o convite e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado, prof. Parabéns pela apresentação aí, baita palestra. Recebemos vários elogios pelo Instagram. Obrigada. Vamos esperar aí, se o pessoal quiser colocar alguma pergunta, pode colocar pelo chat. Tá bem. Enquanto isso, eu gostaria de anunciar a próxima live, que será com o professor Carlos Eduardo, que também é professor aqui da UFSM, e ele vai falar sobre fisiologia da égua. Então, vai ser no mês que vem, na primeira semana do mês que vem, na quinta-feira. Fica aí o convite a todos. Gostaríamos, mais uma vez, de agradecer a presença de todos. E o formulário para presença, para vocês receberem o certificado, eu vou pedir que a Laura coloque aí nas mensagens. Tá aí, então, no chat. Vocês entrem e preencham para receber o certificado. Vai ser enviado para vocês por e-mail depois. Acho que é isso, prof. Ó, perguntaram. Carlos pergunta: em qual fase da espermatogênese que é mais frequente a formação de defeitos espermáticos? Não está saindo som, prof. E agora? Agora sim. Agora sim. É que eu tenho que colocar no celular para ficar bom. Bom, pode ocorrer essa questão de formação de defeitos em qualquer fase, né? Mas com a maior para defeitos
realmente pode ser a partir daquela situação que eu falei da barreira hematotesticular, exatamente de ser um período maior de crítico para a produção dos espermatozoides. Então, a partir dali que podem ocorrer mais alterações. Tá bem. E claro que quando há uma maior exigência do animal, por exemplo, nos touros, uma maior coleta, vai forçando a eliminação dos espermatozoides mais rápida, né? Então, vai sendo liberadas formas mais imaturas, são eliminadas mais formas imaturas. Então, não tem um período suficiente para maturação e eliminação desses espermatozoides. Por isso que aparece mais gotas nessa fase de diferenciação celular. Então, o Neymar Correa Severo parabeniza